sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje não poderia ser diferente, eu trouxe para vocês matemáticas muitíssimo relevante e que, na verdade, eu nunca tinha levantado essa temática aqui nos conteúdos gratuitos, apenas dentro do curso RHC, né, com os meus alunos consultores. Então, eu acho que bastante interessante a gente falar sobre isso, já que não necessariamente serve só para consultores, tá? Quando a gente fala de divulgação do nosso trabalho, através, né, de, enfim, redes sociais, através do digital, a gente está falando sobre muito mais do que simplesmente divulgar serviços de consultoria. A gente está falando sobre criação de autoridade, a gente está falando sobre criação de marca pessoal, a gente está falando sobre posicionamento. Então, tudo isso é extremamente relevante para você. Seja você quem for, atue você como for. Perfeito, então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade de profissionais que estão aqui unidas em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para nossa área através dos nossos resultados individuais. É um prazer te ter aqui. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância de capacitação para profissionais de recursos humanos e também tem uma consultoria de RH que atende empresas de todo o país. Antes de mais nada, vamos falar da importância das mídias sociais, das redes sociais. Acho que, enfim, nem precisa de eu falar, né? Eu lembro uma vez que eu estava, porque eu faço parte de uma mentoria que é exatamente dessa área, já que os meus negócios, os dois são digitais, porque a minha consultoria também é extremamente online, todos os serviços são prestados online, captação de clientes. Então, enfim, eu faço parte de uma mentoria nesse sentido. E aí, eu me lembro uma vez do meu mentor dizendo o seguinte, contando uma história. Ele estava no aeroporto e aí tem aqueles telões de LED, assim, que fica passando propagandas, né? Que você paga para poder colocar ali uma propaganda da sua marca, né? E aí tinha um super painel ali no meio do aeroporto, no lugar de embarque ali, né? Ou seja, com certeza muito caro anunciar ali naquele lugar, né? Pagar ali por alguns minutinhos para um vídeo seu ou uma imagem sua aparecer ali da sua marca. E ele disse que começou a reparar todas as pessoas que estavam sentadas próximas ao telão, que eram pessoas possíveis de olhar para aquela propaganda, né? E se sensibilizar com ela, ser ali atingida por ela de alguma forma, todos eles estavam fazendo o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Elas estavam no celular. Então, ao invés de olhar para o telão, elas estavam olhando para baixo, para o seu celular, mexendo nas redes sociais, respondendo o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando o Twitter, olhando o TikTok. E aí, o que acontece? Aquela pessoa que pagou caríssimo para aparecer ali naquele telão, estava atingindo pouquíssimas pessoas que estavam ali. Primeiro, a pessoa tinha que estar ali, que já é um público restrito. Segundo, ela tinha que estar prestando atenção. E hoje em dia, a nossa atenção, ela está muito voltada para o celular, as redes sociais. Então, é muito mais fácil a gente ver, por exemplo, um conteúdo que está sendo colocado ali nas redes sociais, um anúncio até que seja pagando, que aparece nas redes sociais, do que necessariamente em ambientes externos offline, né? Que é o que a gente chama um jornal, um outdoor. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o mundo está digital. Hoje em dia a gente não sobrevive mais, parece, né? Sem o digital. Quando o WhatsApp sai fora do ar, parece que as pessoas não sabem nem como trabalhar mais sem isso. Parece que quando o Instagram sai do ar, a gente fica sentindo uma abstinência, porque acontece de vez em nunca, né? Mas acontece. E o que eu quero mostrar para você? É que hoje em dia o nosso comportamento vem mudando. Como a gente consome muito o digital também está fazendo parte do nosso profissional. Quando você se depara com uma necessidade, eu queria tanto uma blusa, um biquíni. Será que tem aqui na minha cidade? O que é a primeira coisa que você faz? Você procura no Google, você procura no Instagram. Ou seja, você recorre às mídias. Raramente você vai pensar, eu vi não sei o que num shopping, eu passei em frente a uma loja na rua. Não, você vai tentar buscar a referência daquilo nas redes sociais. Além disso, quando você ouve, quando você é abordado por alguém, pelo menos eu sou assim.
Se eu sou abordado por alguém falando de uma determinada marca, de uma determinada pessoa, consultora, ou o que quer que seja, a primeira coisa que eu faço é o quê? Buscar essa pessoa nas redes sociais. Eu busco ela para ver se ela existe, se essa empresa existe, não existe, o que ela está falando, o que é a missão dela, enfim, eu busco um site, eu busco ela no LinkedIn. É a primeira coisa que a gente faz para buscar uma credibilidade. Se a gente não encontra em lugar nenhum, dificulta. A gente provavelmente vai optar por outra pessoa que está bem posicionada nesse sentido e que passa já uma imagem de primeiro impacto importante para a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não preciso nem dizer da importância, né? E eu quero que vocês me respondam como consumidor. Vocês gostam de seguir alguém ou de consumir uma marca que está nas redes sociais 100% do tempo vendendo? Porque é óbvio que uma marca vai vender, seja uma loja de roupa, seja eu aqui, por exemplo, também vendo quando eu tô com inscrições abertas, eu aviso vocês, eu gravo um Reels avisando vocês, eu gravo um Story avisando vocês. Mas é legal, é legal a gente seguir uma rede ou o que quer que seja, que só vende, que não te dá absolutamente nada além disso, que não te dá um conteúdo, que não te que não adiciona para você de alguma forma, muito provavelmente a gente não vai ficar ali, né? A gente não vai ficar ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o marketing, ele não é mais só um marketing de vendas. E quando eu falo marketing, gente, eu não tô falando só de empresa, tá? Existe o marketing pessoal, que é o seu marketing como indivíduo, ok? Então, você é uma marca. Você é uma marca pessoal. Você se vende também. Você vende o seu conhecimento quando você está numa entrevista. Você vende o seu conhecimento quando você está numa reunião com o seu chefe apresentando um novo projeto. Você vende as suas ideias. Você vende a sua imagem. Você vende o seu posicionamento. Você vende a sua postura. Você vende a sua autoridade. O tempo inteiro, o outro está sendo persuadido, convencido ou não, dentre esses pontos que ele olha para você e vê ou sente. Então, de uma maneira geral, todos nós fazemos marketing, um marketing pessoal. Então, nesse sentido, a divulgação do que está internalizado em você, mostrar para o mundo aquilo que está dentro de você é importante. Muitas das vezes a gente fica mais como seres passivos, né? A gente entra ali num LinkedIn e a gente fica só consumindo, a gente entra no Instagram e só consumindo, a gente entra no Twitter e só consumindo, mas a gente não mostra quem nós somos, o conhecimento que nós temos, o profissional que nós somos. E esse é o ponto que eu quero conversar com você. É o chamado marketing de conteúdo. É uma forma diferente de nos vender. A gente não se vende sendo direto, do tipo, olha, eu sou maravilhosa, eu sou proativa, eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento, eu sou isso, eu sou aquilo. Não diretamente a gente se vende indiretamente. Como? Através de todo o posicionamento que a gente faz, o outro ele já sente isso, é uma consequência. Eu não preciso dizer. Isso já está sendo dito nas entrelinhas do que eu estou fazendo. E esse é um novo processo do mercado. Se você é consultor, isso é extremamente importante. Cuidado para você não ter um perfil que só tá falando assim, ó, serviço disso, presta o serviço daquilo, agenda aberta, fale no WhatsApp para tal coisa, eu posso resolver esse seu problema, né? O tempo inteiro vendendo. A nossa intenção, inclusive, lembram da pirâmide do marketing? Quem aqui já viu eu falando sobre a pirâmide do marketing? Marketing de conteúdo, Ianca. Quem aí já viu eu falando sobre a pirâmide do marketing? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Imaginem uma pirâmide, tá? Realmente um triângulo. A gente tem a base dessa pirâmide, que é a maior parte, né? A base ela é mais larga, então eu tenho a maior parte de empresas aqui nessa base, que são as empresas que não sabem que elas têm um problema relacionado à gestão de pessoas, relacionado às pessoas, relacionado ao RH. Então, ela não vê urgência nisso, porque ela nem sabe que tem um problema naquilo. Então, é a maior parte das empresas aqui nessa base. A gente tem o meio dessa pirâmide, que é o quê? São as empresas que
até sabem que tem um problema. Elas identificam, nossa, eu tenho um problema aqui de rotatividade, eu tenho um problema aqui de retenção de pessoas, eu tenho um problema aqui de clima organizacional, eu tenho um problema aqui de falta de organização dos cargos, eu tenho um problema aqui que eu não sei como é que tá o desempenho dessas pessoas, eu tenho um problema. Então, eles sabem até que tem um problema. Só que as empresas que estão nesse meio ainda não sentiram uma dor muito aguda a ponto de fazer elas agirem, ou seja, ainda não foi vista uma prioridade de se trabalhar aquilo naquele momento. Essas empresas estão procrastinando. Tem coisas assim que a gente faz também, né? Que a gente sabe que a gente precisa, mas a gente fica procrastinando. Eu sei que eu preciso ir para academia, mas eu tô procrastinando já tem uns meses. Eu era para ter feito o quê? O projeto Musa Fitness 2022, mas não foi 2022. E a gente fez o quê? Procrastinou para 2023. É uma coisa que eu sei que eu preciso, eu sei. Mas eu ainda não vi um senso de urgência tão grande para me dar o empurrão para eu agir. Entende? Não é nesse momento mais urgente para mim. Tem outras coisas que soam para mim mais urgente. Significa que elas realmente sejam? Não. Pode ser que a minha saúde seja mais urgente, eu acredito que seja. Mas ainda ninguém veio na minha frente para me convencer disso. Entende a diferença? Então essas empresas, elas estão precisando de quê? De alguém para convencê-las de que isso que elas estão vivendo de problemas é sim prioridade, é sim urgente, é sim algo que tem que ser resolvido agora, que não dá para ser procrastinado. Precisa de outra pessoa chegar e dizer, perfeito? E nós temos o picozinho dessa pirâmide, que é a minoria, né, das empresas, que são as empresas que sabem que precisam e que estão já indo atrás disso, já estão se movimentando, agindo, procurando uma consultoria, capacitando o seu RH, já está se envolvendo nesse processo porque é algo que ele quer fazer acontecer. Essa é a minoria das empresas. O marketing de conteúdo não é feito para a minoria das empresas. Porque para esse picozinho da nossa pirâmide, basta eu aparecer na frente dela com uma oferta boa, não é? Pensa aqui comigo. Se eu tô querendo, pensa só. Se eu estou ciente de que eu tenho um problema relacionado a exercício, à saúde, e isso é urgente para mim, basta aparecer na minha frente uma nutricionista me falando que vai fazer uma coisa muito boa para mim, para eu agarrar ela. Basta aparecer um personal falando que vai fazer isso acontecer na minha vida para eu agarrar ele ou ela. Por quê? Porque para mim isso já é urgente. Então não precisa de muito esforço de quem está do outro lado vendendo. Perfeito? E é aí que talvez um post seu de agenda aberta, presto esse tipo de serviço, pode funcionar com esse pouquinho de pessoas aqui. Só que não é a maioria das empresas. A maioria das empresas estão no meio da sua base, da sua pirâmide e ao final dela. Ou seja, ela precisa de conscientização. E qual é a melhor forma de conscientizar a pessoa que ela precisa de algo? Através do conteúdo. Me conta aqui, alguém de vocês já foi convencido através de algum conteúdo meu que precisava de alguma coisa que antes você nem sabia que precisava? Vamos colocar aqui. Quem começou a desejar consultorias através dos meus conteúdos, de ver, por exemplo, o que era possível se ter, de ver que existia algo que você não estava pensando e que antes você não tinha esse desejo. Quem despertou um desejo imenso de aprender gestão de pessoas por competências e que antes de me conhecer nem sabia que tinha, nem sentia falta disso na vida, porque nem sabia que isso faltava na vida. Não é mesmo? Então o conteúdo, ele tem esse poder de informar. Eu te informo que algo está faltando na sua vida. Eu te mostro que alguma coisa está faltando na sua carreira. Eu te mostro que tem uma oportunidade que você não está vendo. Através do quê? Do conteúdo. Em nenhum momento eu precisei te falar, ó, vira consultor, ó, aprende a gestão de pessoas por competências. Eu despertei um desejo através do conhecimento. Quando a gente conhece sobre algo e esse algo realmente faz sentido para a nossa vida, a gente, aquela informação bate como um convencimento, uma persuasão. E eu consigo dizer que hoje em dia a venda consultiva, ela não é venda transacional.
ou seja, de transação. Me dá aqui o seu dinheiro que eu te dou alguma coisa. A venda consultiva, ela é uma venda de relacionamento. Então a gente vai criando um relacionamento ao longo desse processo. Eu te dou uma informação, você sente reciprocidade com essa informação, ou seja, se sente grato por essa informação, porque essa informação abriu a sua mente de alguma forma, mudou a sua forma de ver alguma coisa e isso fez uma diferença na sua vida. A gente se conecta de alguma forma, né? Com isso, e aí quando eu te chego com uma solução e com um olhar meu, você já confia em mim. Isso é marketing de relacionamento. E o marketing de relacionamento é justamente criado nas redes sociais através de um bom conteúdo. Então, eu acho que não preciso mais convencer vocês da importância disso, né? De um recrutador te achar no LinkedIn e ver que você está, por exemplo, produzindo artigos sobre a gestão de pessoas por competência, sobre uma forma mais eficaz de fazer o recrutamento e seleção nas empresas, sobre ideias de projetos que você tem que são legais para a empresa, mesmo que você não esteja trabalhando, aquele recrutador olha e fala: essa pessoa parece ter um conhecimento que é diferenciado. Essa pessoa parece ter uma visão que ela realmente sabe do que ela está falando. Não é um profissional cru, não é um profissional que está surgindo do absoluto nada. Entende? O seu cliente vai te procurar nas suas redes sociais, no seu LinkedIn, no seu Instagram, e vai ver você produzindo conteúdo sobre um plano de cargos e salários, sobre dores que as empresas passam e como solucionar. Ele vai entender o quê? Essa pessoa me entende, ela sabe da minha dor. Quando você está falando assim, empresa, você sofre com isso? Tenho certeza que você sofre com isso. Deixa eu te falar, por que que isso está acontecendo? XYZ. Quando eu olho um conteúdo desse e eu tô passando por essa dor, eu me conecto com aquela pessoa. Eu penso, essa pessoa sabe o que eu tô vivendo. Essa pessoa, então, vai conseguir me ajudar. Isso é conexão. Isso é eu estar falando exatamente com o meu público-alvo. Então, a primeira coisa que você tem que definir é quem é o seu público-alvo nas suas redes sociais. Qual é a sua intenção? É um recrutador? É a empresa? É um cliente? Você quer ser um consultor? Qual é o seu público-alvo? O seu conteúdo tem que ser para aquele público-alvo, focado nele. E aí, o que é o que eu quero te trazer aqui? A sua intenção é gerar autoridade, gerar reciprocidade, ou seja, quando o outro vê um conteúdo de qualidade que o ajuda, ele se sente com vontade de ser recíproco, de te devolver isso de alguma forma. E também, obviamente, a identificação. Eu me identifico com ela, com a visão dela, com a visão dele, e eu vejo que ele ou ela me entende, sabe exatamente o que eu estou vivendo. Quais são as mídias, Elis, que a gente pode utilizar? Instagram, Facebook, LinkedIn, o seu site, porque você pode ter um blog dentro do seu site, por exemplo, tá? Perfeito. Então, Elis, como que eu crio esses conteúdos? Porque eu sei, obviamente, que é mais difícil do que parece, não é tão simples quanto parece. Então, eu quero te dar uma luz, eu quero te dar um norte de quais são os pontos que você tem que focar no seu conteúdo. Então, primeira coisa, como eu disse, é você conhecer para quem você está falando, combinado? Como que eu conheço, Elis, com quem eu estou falando, no sentido de o meu público-alvo? Primeiro, você vai fazer pesquisas. A gente, né, sabe muitas das vezes como RH as dores que uma empresa passa, mas ninguém melhor do que a própria empresa para nos dizer qual é a dor delas. Pergunte para pessoas que você conhece que são donos de empresa. Pergunte para chefes que você já teve, pergunte para pessoas que já passaram por isso, qual que era a sua maior dor relacionada a pessoas? Quais eram suas maiores dores? Se você pudesse escolher 3 problemas relacionados às pessoas para resolver dentro da sua empresa num passe de mágica, quais seriam esses problemas? É você escutar, é você pesquisar, é você ouvir dessas pessoas que estão vivendo aquilo, de fato, o que para elas é importante. E aí, você vai criar conteúdo em cima de mapeamentos. Primeira coisa que você vai mapear são as dores e os problemas. Quais são as dores e os problemas que as empresas normalmente enfrentam? Eu citei várias aqui, né?
problema de rotatividade, problema de retenção de pessoas, problema de clima organizacional, problema de não saber como está o desempenho das pessoas, não saber medir o desempenho das pessoas, problema de não saber como criar carreiras e fazer com que as pessoas cresçam de uma maneira organizada, problema de como desenvolver liderança, problema de como recrutar pessoas da forma certa, problema de como treinar e desenvolver as pessoas. Como é que eu levanto as necessidades de treinamento? Como é que eu sei que o meu time está engajado? Como é que eu sei, como é que eu faço para eles baterem mais metas? Como é que eu engajo mais eles com a cultura da empresa? Temos várias dores aí, né, que eu já citei. E aí, você vai fazer uma lista dessas dores e problemas que a empresa passa. Não conseguir fazer com que o colaborador se engaje com as metas, cumpra metas, uh, se envolva motivado com o seu trabalho. Faça uma lista desses problemas e uma lista dessas dores da empresa. Cada um desses pontos é um conteúdo que você pode criar. Cada um. Inclusive, você pode criar de formas diferentes. Por exemplo, se eu estou focando no problema de rotatividade, eu posso focar um conteúdo como melhorar a sua rotatividade, estou falando no sentido positivo, ou eu posso focar na rotatividade no sentido de erros. O que você está fazendo de errado hoje no seu processo e que está aumentando a sua rotatividade? O que você não deve fazer para diminuir para não aumentar a sua rotatividade? Tá vendo como eu tenho várias formas de criar conteúdos para um mesmo tema? O que é rotatividade? Qual é um índice de rotatividade aceitável? Você sabe qual é a rotatividade da sua empresa? Você sabe como medir a rotatividade da sua empresa? Você sabe a importância do índice de rotatividade para a análise da sua empresa? Tá vendo como são vários conteúdos que eu posso fazer com relação a isso? Imagina só tendo várias dores e vários problemas aqui para você trabalhar infinitas formas. A gente já tem aí, no mínimo, uns 50 temas de conteúdo para você poder gerar. Tá vendo só? E olha que a gente só tá nas dores, hein? Eu nem passei para o restante ainda. Vamos falar sobre oportunidades, porque sim, às vezes a empresa precisa que você conte para elas oportunidades de melhoria, oportunidades de coisas que precisam ser melhores. Então, nesse sentido, você pode fazer uma lista, e você deve fazer uma lista, com exatamente quais são as oportunidades que essa empresa pode não estar vendo. Como, por exemplo, oportunidades de, você sabia que os seus colaboradores mais engajados, eles vão cumprir mais as metas? Você sabia que uma organização dos cargos pode levar o seu colaborador a aumentar desempenho? Então, tá vendo como a gente pode mostrar oportunidades onde não existia? E aí você fazer uma lista de oportunidades e melhorias e pontos de melhoria e criar conteúdos em cima disso. O que a empresa quer? Ela quer aumento de faturamento. Ela quer pessoas mais motivadas ali dentro, ela quer líderes mais que dê menos trabalho para a gestão da empresa, ok? E é aí onde a gente entra também nos sonhos e nos desejos. Você vai fazer uma lista dos sonhos e dos desejos da empresa. Qual é o desejo? Quais são os desejos da empresa? Aqueles que toda empresa quer. Toda empresa quer crescer, toda empresa quer ganhar mais dinheiro, toda empresa quer um time mais organizado, que dependa menos dela, mais independente. Quer ter mais inovação, quer um time que traga ideias. Então, você pode também fazer uma lista de desejos e metas e, de novo, ramificar vários tipos de conteúdo para isso. Como fazer o seu time bater metas? O que você não pode fazer se você quer que seu time bata metas? Erros que você pode estar cometendo ao direcionar as metas da sua equipe. Como definir metas para sua equipe? Como saber se as metas elas são atingíveis e reais? Como divulgar as metas para sua empresa? Como fazer com que as pessoas se engajem na meta? Entende? Tem várias formas de eu fazer isso. E aí a gente entra em outro ponto, que são os obstáculos, as objeções. Quando as empresas pensam em implantar um RH, por exemplo, ou contratar uma consultoria, quais são as principais objeções? Ou seja, obstáculos que ela coloca na cabeça dela para aquilo. Ah, não funciona para empresa pequena, por exemplo.
Ah, deve ser caro. Ah, aqui eu não tenho RH ainda, então não tem por que eu contratar uma consultoria. Eu ainda não preciso de um RH, eu ainda estou começando a minha empresa. Eu não preciso de um RH, minha empresa ainda tem poucos colaboradores. Não sei, pensa em quais são os obstáculos que ela coloca na mente dela quando pensa em gestão de pessoas. E aí você vai criar conteúdo para isso. Porque é primordial ter RH desde o início da empresa, desde o dia do nascimento dela. A partir de quantos colaboradores eu preciso ter um RH? E aí você destrincha ali no seu conteúdo, que é a partir de um. Entende? Então você vai pegando esses obstáculos e transformando eles em conteúdo para quebrar esses obstáculos, para mostrar para essa empresa que na verdade esse obstáculo não existe, certo? Mitos. Quais são os mitos que a empresa tem normalmente? Que RH é a mesma coisa de DP? Quais são os mitos? Ah, que se eu implantar um plano de cargos e salários, significa que eu vou dar aumento para todo mundo? Que se eu fizer treinamento, significa que eles vão perder horário de trabalho e não vão produzir? Quais são os mitos? Faz uma lista de todos os mitos e faz conteúdo quebrando esses mitos. Tá vendo como a gente já tem no mínimo umas 100 ideias de conteúdo aqui? E olha que você nem fez a listinha ainda, hein? E por último, mas não menos importante, faça uma lista das principais perguntas, das principais dúvidas que as empresas têm. O que fazer primeiro? Qual subsistema implantar primeiro? Quando é o melhor momento para implantar? Quem pode me ajudar nesse processo? Uma lista de dúvidas que podem surgir, que essa empresa pode ter. O que é um RH? Para que ele serve? Né? O que faz um consultor de RH? Como saber que eu preciso de um? Dúvidas. Faz uma lista de dúvidas que eles tenham. E conteúdo, conteúdo, conteúdo. Vocês podem fazer dúvidas de todos os subsistemas. Dúvidas sobre recrutamento e seleção. Dúvidas sobre o plano de cargos e salários. Dúvidas sobre... E aí vai. Olha só que legal. Então, aqui a gente já tem um monte de conteúdo focado no seu público-alvo, que são as empresas. Combinado? Esse conteúdo você pode fazer através de textos ou artigos no LinkedIn, você pode fazer através de posts no seu Instagram, você pode fazer através de story, porque nos seus stories você pode compartilhar bastidores, você pode mostrar um momento que você está fazendo ali, por exemplo, uma descrição de cargo, e mostrar rapidinho e falar sobre a importância daquilo. Você está mostrando o que você sabe fazer, está gerando autoridade, está mostrando o que você está fazendo para alguém, o que já gera autoridade, e ainda gera uma curiosidade. Nossa, isso aí eu quero. Lembra que a gente fala dos gatilhos mentais também para você mostrar degustações? Os stories é uma ótima forma de você mostrar os seus formulários. Ó, eu estou implantando isso aqui num cliente agora. Mostra a planilha, a tabela salarial. Quem não entende, mas olha e fala, putz, isso aí é algo que eu quero dentro da minha empresa. Gera desejo, gera autoridade para você, gera aquela sensação de, opa, essa pessoa aí sabe fazer isso, que legal. Então, ela realmente tem conhecimento na área, ela realmente sabe o que ela está fazendo. Entendem? Perfeito. Então, você pode fazer por vídeo, como eu disse nos stories, pode fazer por vídeo no feed, gravar um vídeo falando sobre algum desses temas e postar no feed. Você pode fazer através de um blog que você tenha no seu site, artigo, enfim, o jeito que você quiser produzir. Maravilha. E aí, eu quero fazer um adendo aqui. Qual talvez hoje em dia, a coisa que mais desanima a gente nas redes sociais? Porque tá surgindo cada dia mais pessoas produzindo conteúdo, concordam? O que mais te desanima nas produções de conteúdo? Eu vou falar o que me desanima, tá? O que me desanima é ver conteúdos muito iguais. É ver páginas, situações que têm um mesmo tom,
que falam sempre as mesmas coisas, que focam sempre nos mesmos jeitos. E aí, isso talvez me desanime um pouco, porque parece que eu não me conecto muito com aquela página, não me conecto muito com aquela pessoa que tá ali por trás. Justamente porque nós somos seres humanos e a gente se conecta com seres humanos. Uma coisa, um erro muito grave que acontece é a gente criar uma página ali do Instagram, do LinkedIn, colocar nossa logo. Gente, tem aluno meu, alunos, inclusive, puxando já a orelha de vocês aí, que já tive alguns aluninhos assim. Tiveram alguns alunos que me mandam um direct, inclusive às vezes com resultados, falando: "É, Elis, tô super feliz porque eu atingi tal marco, tô em tal faturamento". E aí eu entro no Instagram para achar quem é e eu não encontro o nome da pessoa. Só o nome da empresa. Em nenhum post tem o nome da pessoa, na bio não tem o nome da pessoa, num destaque não tem quem é a consultora, quem é o nome da pessoa. Então isso desumaniza. Por quê? Porque eu não me conecto com marcas, eu me conecto com pessoas. Inclusive, marcas grandes estão humanizando as suas marcas. Por exemplo, a Magazine Luiza. É uma marca que não tem uma pessoa por trás, igual, por exemplo, eu estou por trás do instituto e vocês se conectam comigo. É uma marca gigante, né? Que muda ali o CEO de tempos em tempos, então não tem uma pessoa. Mas eles criaram quem? A Magalu. Eles criaram um avatarzinho de uma mulher que você se identifica. Por quê? Porque é alguém parecido comigo, é uma pessoa, tem um tom de pessoa. Quando eu compro algo na Magalu e eu recebo um WhatsApp, eu não recebo um WhatsApp de confirmação de compra super frio. Com sua compra foi aprovada, código de rastreio. Não. É um textinho como se a Magalu estivesse falando comigo. Ah, que legal, obrigado pela sua compra, emojis e tal, um tom de conversa. Isso humaniza a marca. Entendem como as pessoas se conectam com pessoas? Então, o que eu quero te dizer é: mesmo que você não queira aparecer em vídeos e tudo mais, você tem que deixar o seu nome lá, você tem que deixar uma fotinha sua lá para você mostrar que você existe, você tá lá. Você tem que ter um post se apresentando. Você tem que ter um destaque se apresentando. Você tem que gravar um story mostrando seus bastidores, mesmo que não seja a sua cara, mostrando o seu computador, mostrando a empresa que você está indo, postando um bumerangue do cliente novo que você tem. Humanizar, tem uma pessoa ali por trás. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É que mesmo quando a gente vê pessoas, às vezes a gente vê pessoas muito mecânicas, que não se sentem à vontade de ser quem elas são. E eu entendo como isso é difícil, tá? Eu entendo de verdade. Se vocês pegarem meus primeiros vídeos, meu Deus. Olha, eu nem quero que vocês vão lá ver os primeiros vídeos. Esses dias eu tava falando, inclusive, com a Rafa, que é do nosso time de social media, né, que cuida aqui das redes sociais. E eu tava falando para ela: "Rafa, vamos arquivar os posts antigos, os primeiros posts que eu fiz na vida, vamos arquivar aqueles vídeos todinhos, porque, pelo amor de Deus, até hoje tem gente que acha que vai lá nos primórdios de 2018 e fica curtindo coisas. E eu fico, gente, como era diferente. E ela ainda fala para mim: não, Elis, é história, é sua evolução, é sua história, é o início de tudo, a gente vai deixar lá assim. Mas é muito interessante a gente ver essa evolução, né? Porque, de fato, quando eu comecei, eu tentava me encaixar em um jeito de dizer, me encaixar em um padrão sério. E eu não sou uma pessoa completamente séria, né? Eu sou muito séria quando precisa, mas eu também tenho um espírito mais brincalhão. Eu também sou uma pessoa que tem um lado um pouco mais informal em alguns momentos. Eu gosto de me sentir íntima de vocês, eu não gosto de colocar esse distanciamento como se nós fôssemos, sabe, sei lá, colegas de trabalho distantes. Eu gosto que a gente sinta aqui que a gente, né, tá junto, que a gente tá perto. Então, eu só encontrei esse tom com o tempo, e esse tom é o meu tom. E é importante justamente, eu tenho certeza que talvez você siga várias profissionais de RH,
mas com cada uma delas você se identifica de uma forma diferente. Porque cada uma delas tem sua personalidade, cada uma delas tem sua forma de produzir conteúdo, cada uma delas tem sua forma de ensinar. E a gente vai se identificando com pontos específicos das pessoas, porque a gente sente que as conhece de alguma forma. Então, o que eu quero te dizer é: use o seu tom, por mais que seja um Instagram profissional da sua consultoria, você tem que escrever como você escreve. Né? Eu gosto de escrever os meus artigos com os meus vícios de linguagem, com o meu oi-oi, com o meu maravilha, né? Eu falo muito maravilha, perfeito. Eu coloco isso nos meus textos, eu coloco isso também na minha escrita, porque quem lê como e sente que está me ouvindo. Porque é o meu tom. Então, ache o seu tom, a sua forma de se comunicar, a forma que você quer mostrar ali naquele processo, a sua personalidade. Porque quem vai estar ali se conectando com a sua marca vai estar se conectando com você. Perfeito? Além disso, deixe as pessoas te perceberem além do profissional, né? Em alguns momentos, mostre ali um momento de lazer seu, um momento de família. Eu mostro, às vezes, eu cozinhando. Eu mostro, às vezes, quando eu vou para casa da minha mãe. Quando eu tô num final de semana com meu marido e saio para jantar, eu posto alguma coisa. Para vocês verem que existe também uma Elis fora do trabalho. Que existe uma Elis pessoa. E, claro, por mais que não seja o foco do Instagram, das redes, e por isso é a minoria dos conteúdos, mas isso também ajuda o outro que está ali do outro lado a confiar em você, ver que você é uma pessoa real. Entende? Então, em pílulas diversas, né? Em momentos específicos, em pílulas pequenas, você ir inserindo uma pílula aqui, uma pílula ali, de contextos dos seus bastidores. E o tanto que você se sente confortável. Eu também não mostro tudo. Eu mostro que eu me sinto confortável. Eu me sinto confortável fazendo um bumerangue aqui da minha comida que eu tô fazendo. Perfeito. Elisa, eu não me sinto confortável mostrando meu filho, mas eu me sinto confortável mostrando um momento que eu tô ali, talvez, lavando uma louça. E aí eu gravo um vídeo lavando uma louça, mostrando que eu tô no meu momento de lazer. Perfeito. Lazer é ótimo, como se lavar a louça fosse lazer, né, minha gente? Peraí, deixa eu corrigir esse meu momento de trabalho. Eu sei que tem gente que gosta de lavar louça, eu sei que existem esses seres a serem estudados, mas sabemos que não é a maioria. Então, além disso, demonstre suas emoções. Vocês já me viram gargalhando, vocês já me viram chorando. Não que isso, de novo, tenha que ser um processo frequente. Não é que eu vou aparecer chorando para vocês todos os dias. Mas eu sou um ser humano que com vocês me mostro vulnerável. Em determinados momentos eu me emociono com o resultado de vocês, me emociono com a minha história quando eu vou contar certos pontos da minha história. E isso faz com que vocês vejam que eu sou um ser humano de emoções. Façam com que vocês confiem mais em mim. Pensem, a Elis não tá aqui só para me vender. A Elis realmente se importa com a minha história. A Elis realmente é um ser humano com sentimentos. A Elis realmente tem. Ela tem um processo de se importar. Entende? Então, se você tá naquele momento indignada porque uma certa coisa aconteceu num cliente seu, você pode transformar aquilo num conteúdo. Emoções também viram conteúdos. Perfeito? E não é indignada com o cliente, não, tá? Indignada com uma certa situação, que não vamos falar mal do cliente. É indignado com uma situação, indignado com, por exemplo, ou emocionado ou feliz, porque um cliente recebeu um resultado incrível, ou confiou no seu trabalho. E você aparecer ali, mostrando que você tá feliz, comemorando junto com o seu cliente. Isso tudo é muito importante. Escreva do seu jeito, nem sempre você precisa ser 100% cordial e extremamente profissional, como se você estivesse escrevendo um livro, como se você estivesse abrindo um dicionário, né? Humanize a sua escrita. Obviamente, por favor, não vamos abreviar como se a gente estivesse falando no WhatsApp, né? O PQ, né? No lugar do porquê. Hoje em dia tem tanta abreviação que eu juro, eu converso com a minha irmã, 17 anos de idade.
Não, 17 anos de idade. Eu já ia falar, será que ela já fez 18? O tempo tá passando tão rápido. Não, mas ainda tem 17. E quando eu vou conversar com ela no WhatsApp, eu tenho que mandar um asterisco colocando assim, legenda, por favor. Hoje em dia tem uns, né? Na minha época era só o PQ no lugar do porquê. E eu acho que eu só tô me lembrando desse. Mas assim, hoje em dia existe muitos. Cuidado com essas informalidades no seu texto. Mas o jeito de falar, um jeito de falar que seja mais humanizado, um jeito de escrever que seja mais humanizado, funciona muito melhor para quando você está escrevendo, principalmente uma história, alguma coisa que você quer envolver a pessoa, tá? E agora, para a gente finalizar, eu quero colocar para vocês quais são os tipos de conteúdo que você pode produzir. Outra coisa que cansa um pouco, na minha visão, e também na visão dos especialistas, por isso existe aqui esses tipos de conteúdo, é você estar em uma página que só tem um único tipo de conteúdo no seguinte sentido, só tem conteúdo técnico, por exemplo. Todo post é técnico, é falando sobre o microlearning, o People Analytics, o RH. Opa, minha bateria tá acabando. O RH 4.0, aí o outro fala sobre tal coisa. E aí vai falando sobre técnica, 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 técnica. Você abre os stories, tem mais técnica. As aulas são técnicas. Isso vai cansando um pouco, porque nem sempre a gente tá com uma cabeça às vezes a gente abre o Instagram, o que quer que seja, a gente quer um conteúdo mais leve, a gente quer se envolver com um conteúdo mais envolvente, a gente quer dar uma risada, a gente quer dar uma emocionada, enfim, né? Nem sempre a gente consegue viver consumindo só conteúdo técnico. A mesma coisa com outros conteúdos, tá? Conteúdos muito rasos, que também não tem nenhum conteúdo técnico, fica só no conteúdo, só em frases motivacionais e não tem nenhum conteúdo técnico, por exemplo. Então é importante um equilíbrio. O ser humano, ele tá ali nas redes, enfim, no digital, buscando uma pluralidade. Ele quer encontrar várias coisas. E se ele encontra várias coisas em um único perfil, em uma única pessoa, muito provavelmente ele vai tender a te acompanhar com mais veemência. Quais são esses tipos de conteúdo? Conteúdo técnico, e aqui eu já digo, conteúdo técnico engaja pouco. É natural. Quando você postar lá sobre o que é um plano de cargos e salários, não vai dar um monte de likes, não vai dar zilhões de compartilhamentos. Mas quando você posta um meme, aí viraliza. Quando você posta uma coisa que é uma identificação, uma comédia, uma coisa mais engraçada, viraliza. Quando você posta uma frase motivacional, viraliza. Então, é natural. Não é para você desistir do conteúdo técnico porque ele não viraliza quanto os outros. É absolutamente normal que um conteúdo técnico engaje menos. Só que ele gera credibilidade para você. Entende? Quando alguém entra no seu perfil e vê que você produz conteúdos técnicos, isso gera credibilidade para você. Opa, peraí, essa pessoa aqui não é rasa, essa pessoa aqui, ela tem conhecimento. Entende? Gera autoridade. Então, isso precisa, tá? Conteúdos técnicos precisam existir, porque é isso que vai gerando a construção da sua imagem no outro de que você é um bom profissional. Se você só fica postando memes ou gracinha ou conteúdos motivacionais ou compartilhando conteúdo dos outros que não é de autoria própria, você não está reforçando a sua autoridade, a sua credibilidade. Perfeito? Outro tipo de conteúdo é o conteúdo inspiracional. É você se inspirar. É você fazer com que o outro se inspire em você. Esse tipo de conteúdo engaja muito e aquece bastante a sua audiência e faz ela se identificar. Porque o inspiracional é, por exemplo, aquele tipo de conteúdo que você vai inspirar o outro a fazer algo, como, por exemplo, às vezes eu faço um post de um depoimento de um aluno que inspira vocês, de uma história minha que inspira vocês, de, por exemplo, uma coisa que eu quero que vocês sonhem. Você já imaginou a sua vida assim? Com tempo livre, podendo ficar com a sua família nos horários que você deseja, podendo ter controle sobre os seus ganhos. Eu estou falando sobre as oportunidades, por exemplo, de uma consultoria, é um conteúdo inspiracional. Te inspira naquele movimento, tá? Então, conteúdos inspiracionais engajam bastante e aquecem muito aquela pessoa que está lendo. Outro tipo de conteúdo é case de sucesso.
Ou seja, você postar, por exemplo, quando você fecha um cliente, você posta lá, novo cliente, nova parceria, boas-vindas ao nosso novo cliente. Poxa, quem tá ali vendo, ó, essa pessoa tem clientes, que legal. Tem pessoas que confiam no trabalho dela, deve ser boa. Além disso, depoimentos dos seus clientes, finalizando um serviço, ele ficando satisfeito, colhe ali com ele numa pesquisa o que, que ele achou, posta uma frase de impacto daquele cliente, coloca no texto qual foi o resultado que você conseguiu gerar. Por exemplo. Ah, Elis, não sou consultor, sou RH interno. Com certeza você tem resultados que você gera aí dentro. Alguma rotatividade que você conseguiu diminuir, algum projeto que você implantou que foi um sucesso. Escreve sobre o seu case de sucesso, escreve sobre o que deu certo, o seu projeto. Ok? Ou grava, eu tô falando escreve, gente, porque eu conheço vocês. Tô de olho em vocês. Eu sei que vocês vão fugir do vídeo, apesar de que vídeo é muito bom para conectar, né? Vocês se conectam muito mais comigo assim do que quando vocês estão lendo, não é? Então pensem nisso também. Então, cases tem que estar lá. Cotidiano, gente, cotidiano é maravilhoso. Cotidiano engaja, humaniza, te aproxima das pessoas. Mostrar o seu cotidiano. Você tá indo nas empresas, você tá. Ah, Elis, eu não tenho nada, eu não tenho, passo o dia inteiro na minha empresa, numa única empresa. Tá, mas divide um pouco do que você tá fazendo. Ó, hoje aconteceu tal questão, e como que eu imaginei da gente resolver assim, a gente reuniu com o time. Olha que legal que eu tô fazendo agora, ó, tem esse documento aqui que a gente tem aqui. O que der para mostrar, obviamente, vai mostrando, vai dando insights. Bastidores, cotidiano, isso é muito legal. E também, aí a gente entra no outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo promocional. Esse aí já é o de vendas, porque sim, isso tem que estar também. Você falando que você presta um serviço, você mostrando quais são os serviços que você presta, colocando lá o seu portfólio de serviços, colocando lá qual é a forma dessa pessoa entrar em contato com você se ela quiser um orçamento. Então, obviamente, isso também é um tipo de conteúdo que vai estar mesclado, né? Até porque a gente tá ali por esse motivo, divulgar o nosso trabalho. Perfeito? Então, também vai tá ali no meio, mesclado com esses conteúdos. E aí, quando a gente tem uma mistura de tudo isso, a gente tem conteúdo técnico, a gente tem conteúdo inspiracional, a gente tem conteúdo de cases, a gente tem conteúdo de cotidiano e a gente tem conteúdo promocional de ofertas e venda, a gente tem, então, ali uma pluralidade completa que quem tá ali do outro lado tá super feliz de estar ali. Vai se envolvendo com você nisso, tá? E eu sei que você pode estar pensando assim, uma coisa agora, ó. Você pode estar pensando assim, ah, Elis, mas eu tenho tão pouquinho seguidor. Quem aí tá pensando isso? Ah, Elis, eu quase não tenho seguidores. Esse trabalho todo, para os poucos seguidores que eu tenho, esses seguidores nem vão ser as pessoas que vão me contratar, nem vão ser os meus clientes. Não tem ninguém que pode ser cliente dentro dos meus seguidores. E aí eu vou ficar desse trabalhão todo e meu cliente nem tá ali. Quem tá pensando isso? Me diga. Eu quero dizer uma coisa, tá? Quando eu comecei esse Instagram aqui, esse YouTube aqui, esse LinkedIn aqui do absoluto zero. Eu nem transformei o meu pessoal no profissional e aproveitei minhas amizades, minha família. Não, meu pessoal ainda existe por aí, está abandonado, mas existe. Mas eu criei do absoluto zero. Vocês acham que meus clientes estavam ali no início? Não. Em algum momento vocês viram um conteúdo meu que apareceu num relevante ou numa indicação ou no perfil de alguma pessoa. Mas por que que vocês se interessaram pela minha página? Porque o conteúdo era bom e porque quando vocês entraram dentro da minha página tinham outros conteúdos. Imagina, se eu fizesse um conteúdo bom, mas não fizesse mais nenhum. E aí vocês viram aquele conteúdo bom, na hora que vocês entraram na minha página do YouTube, na hora que vocês entraram na minha página do Instagram, não tinha mais nenhum outro. Vocês não iam ter seguido. Vocês não iam ter continuado aqui. Então eu precisava dessa consistência, precisava ter produzido muito conteúdo para vocês quererem ficar. E a maior parte de vocês vieram por anúncios. A maior parte de vocês vieram pelo tráfego pago. Então a gente não produz conteúdo só para quem segue a gente. A gente produz conteúdo para quem a gente quer atrair. Vou repetir. A gente não produz conteúdo só para quem segue a gente. A gente produz conteúdo pensando em quem eu quero atrair. E aí, esse
conteúdo, algumas pessoas vão começar a compartilhar. Você pode ir atrás de collabs, fazer lives com outros perfis, para outros perfis te divulgarem, como alguns de vocês me conheceram em outros perfis. Só que o que mais vai potencializar são os anúncios. É você pegar aquele conteúdo que você está produzindo e fazer com que esse conteúdo apareça para mais pessoas. E sabe qual é a beleza dos anúncios? É que você consegue direcionar para que tipo de pessoa você quer que esse conteúdo apareça. Você consegue dizer assim para o Instagram, eu quero que esse post que eu acabei de fazer, que eu pensei muito, que eu fiz e tudo mais e postei aqui, eu quero que esse conteúdo apareça para outras pessoas que não me seguem. E aí o Instagram vai estar pensando, que outras pessoas, Elise? E aí você vai estar lá falando para ele, olha, eu quero que você apareça para pessoas que são donos de empresa, que têm entre tal e tal idade, que estão em tal e tal região, e várias outras coisas que dá para você colocar, tá? Dá para colocar tudo que você imaginar. Interesses, dá para colocar, tipo, renda, interesse em quê, enfim, dá para colocar tudo, tá? E aí, o Instagram vai falar assim, tudo bem, combinado, você vai dar um dinheirinho para ele e ele vai fazer esse post aparecer para outras pessoas. E por que você tem que estar construindo posts, conteúdos de qualidade? Porque quando esse post é impulsionado, e aí eu vejo muita gente, Elis, eu distribuo meu conteúdo, mas eu não ganho assim tanto seguidor, não dá tanto certo. Mas sabe por quê? Porque o patrocinado não faz milagre no sentido de se você olhou, se eu olhei para esse conteúdo e me chamou a atenção, eu cliquei para ver mais. Entrei ali no Instagram e os outros conteúdos estão mais ou menos, tem pouco conteúdo, eu saio, eu não sigo. Entende? Então eu também tenho que ter um portfólio. A minha casa tem que estar arrumada para eu reter essa pessoa. Então, primeiro eu atraio ela com o meu anúncio. E o que vai reter ela ali para ela querer ficar? É toda a construção que eu tô fazendo de conteúdo naquele tempo. É ter todos esses tipos de conteúdo ali no meu feed. É ter os bastidores nos meus stories. É ter uma clareza de para quem que eu tô falando, de qual é o problema que eu resolvo. Perfeito? Então, o que eu quero te dizer é, não tenha medo de anunciar. E se você não sabe anunciar, tudo na vida é aprendido. Gente, eu comecei anunciando, juro pra vocês, eu não sabia nem... Enfim, eu não tinha nem Instagram, né? Então, o que eu quero dizer é possível aprender. Inclusive, eu ensino pros meus alunos dentro do RHC e eles aprendem a fazer. Não tem segredo. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.